Sejam bem-vindos ao Outlook do BIG para 2024. O meu nome é João Lampreia e sou estrategista-chefe do Banco de Investimento Global. Antes de projetarmos 2024, é importante assumir um preâmbulo daquilo que foi 2023, sobretudo num contexto de múltiplos choques que afligiram a economia mundial desde o início da década vigente. Pandemia, uma resposta fiscal e monetária exagerada que depois disputou a inflação que conhecemos, a reversão por parte dos bancos centrais com uma política ultra-restritiva da política monetária, um agravamento das tensões geopolíticas que foram até desencadeadas depois com guerras tanto na Rússia como na Ucrânia, como mais recentemente com a instabilidade vivida no Médio Oriente. E, portanto, perante este agregado de fatores e idiosincrasias, até é bastante interessante e surpreendente constatar que a economia mundial conseguiu crescer a um registro de 3,1%, impulsionado pelo desempenho francamente positivo da economia americana e da economia japonesa, que cresceram a registros de 2,3% e 2,0%, respectivamente. A economia americana acabou por beneficiar do excesso de poupanças acumulados à saída do pós-Covid, dos constrangimentos dos canais de crédito que acabaram por mitigar a subida transversal das taxas de juros induzidas pelo Fed e do efeito lag temporário das subidas de taxas de juros pelo Banco Central. Já o Japão acabou por se encontrar num estágio macrocíclico totalmente distinto, com inflação relativamente controlada e uma política monetária globalmente flexível. No polo oposto, tanto a Europa como a China foram o vetor decepcionante do crescimento económico global. Na Europa, observou-se até um desempenho mais favorável das economias ligadas a serviços e a turismo, como é o caso das economias do Sul, em relação às economias do Centro-Norte, com um pendor industrial mais significativo. A Alemanha enfrentou praticamente uma recessão titubeante ao longo de todo o ano 2023 e a Europa, no seu todo, encontrou-se presa num cenário de estagflação na sequência de aumentos de salariais verdadeiramente significativos, a expansão de margens das empresas e um choque energético particularmente significativo. A história de reabertura da China acabou por ser uma decepção a nível global, com o vetor de consumo bastante frágil em relação àquelas que eram as expectativas iniciais. Esta situação determinou que o setor de manufatura como um todo evoluiu francamente deprimido ao longo do ano e as políticas de resposta do Governo Central acabaram por não insistir em políticas públicas erróneas no passado, que acabaram por agravar desequilíbrios estruturais no sentido de falta de competitividade estrutural, agravamento de receios de sobreaquecimento do mercado imobiliário e alguns esqueletos que podiam existir no sistema financeiro. Ainda assim, este nível de crescimento abaixo do potencial da economia chinesa acabou por ser uma bênção disfarçada para os bancos centrais das economias desenvolvidas para conseguirem normalizar mais rapidamente os níveis de inflação recente. Para o Outlook 2024, a situação continuará a estar dependente muito da evolução da inflação, da capacidade da economia americana e chinesa libertarem-se dos seus constrangimentos macroestruturais ao crescimento e também do próprio Fed conseguir engendrar uma soft landing na sequência do choque inflacionista e da política monetária muitíssimo restritiva que foi feita para o efeito. Em 2024, a economia global deverá crescer a 2,9% face ao ano anterior, um registro que historicamente é sinónimo de recessão no mundo desenvolvido. No lado positivo, a inflação harmonizada, tanto na Europa como nos Estados Unidos, deverá retroceder para um nível próximo dos 3%, distanciando-se assim do pico macrocíclico dos 9% e 10% respectivamente, em que já teve há cerca de 2 anos atrás. Esta normalização muito rápida da inflação foi conseguida não só pelo reequilíbrio do lado da oferta, como essencialmente pela destruição do lado da procura agregada, se considerarmos que o efeito da subida dos salários reais na economia, tanto europeia como americana, foi significativamente abaixo do nível de inflação cumulativa. Se olharmos para 2024 com uma dose de frieza e algum humor à mistura, podemos considerar que 2024 estará para a inflação como 2022 esteve para o Covid. Isto é, sabendo que o risco de inflação continua a existir, mas que o seu efeito destrutivo já foi ultrapassado nos últimos 4 anos, tendo em conta uma inflação cumulativa acima dos 30%. Na Europa e na China, não acreditamos que nenhuma das regiões consiga libertar dos constrangimentos estruturais ao crescimento, pelo que 2024 manter-se-á débil. Já nos Estados Unidos, a desaceleração vigente deverá mesmo levar a economia americana para uma recessão. Estamos em crer que a narrativa de desinflação para recessão deverá evoluir gradualmente ao longo de 2024, sendo que o mercado desconta com probabilidade de 50% uma recessão a 12 meses nos Estados Unidos e 70% a probabilidade de uma recessão da Europa nos próximos 12. É verdade que a economia americana pode até engendrar uma soft landing sem recessão, mas esse de todo não nos parece o cenário base. Efetivamente, apenas por uma vez nos últimos 50 anos, com uma subida tão expressiva das taxas de juros como tivemos nos últimos 2 anos, a economia americana não evitou uma recessão, pelo que se trata efetivamente de uma situação verdadeiramente excepcional, a resiliência que nós estamos a assistir neste momento. Outro agregado de fatores que nos leva a considerar que a recessão, mesmo moderada nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, seja um cenário base, prende-se que nunca no passado a inflação normalizou de forma tão rápida, sem que obrigasse a economia a resvalar para um cenário recessivo.
No mercado de trabalho já se vê uma nítida deterioração do mercado laboral. Do ponto de vista industrial, estamos em recessão mais ou menos profunda há cerca de 12 meses. O nível de poupanças das famílias à saída do Covid foi sendo esvaziado de forma muito significativa nos últimos 2 anos, estando a recorrer neste momento essencialmente a mecanismos de crédito para manter o padrão de consumo, que é obviamente uma situação bastante insustentável. A deterioração muito agressiva dos indicadores avançados de atividade e a própria expectativa de corte de taxas pelo Fed no próximo ano, à volta de 100 a 150 pontos base, já nos revela alguma consistência com o cenário de eventual recessão moderada no próximo ano na economia americana. Ao nível do mercado de taxas de juros, o mercado desconta já um cenário evidente de soft landing, se considerarmos que as taxas de juros no final de 2024 poderão estar nos 3% por parte do Banco Central Europeu e nos 4% por parte da Reserva Federal. As taxas diretoras na Europa e nos Estados Unidos encontram-se em patamares ultra-restritivos, cerca de 200 pontos base, ajustados à inflação, pelo que consideramos que a magnitude dos cortes que são descontados pelo mercado no ano 2024 encontra-se razoavelmente adequado, mesmo num cenário em que o soft landing não obriga a uma recessão moderada. Num ano marcado por grande volatilidade no segmento, as taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos evoluíram entre os 3,5% e os 5% e na Alemanha entre os 2% e os 3,5%. Nesta fase, as taxas de juros sem risco na Alemanha encontram-se já bastante próximas do range inferior do intervalo e, no caso americano, praticamente no ponto médio do intervalo sobre o qual transacionou ao longo de 2023. Esta retração mais pronunciada das taxas de juros sem risco na Europa em relação aos Estados Unidos está relacionado com os constrangimentos ao crescimento estrutural da economia europeia em relação à americana. Efetivamente, nos últimos 15 anos, o crescimento nominal da economia americana foi praticamente o dobro em relação à economia alemã. Se considerarmos que há um conjunto de fatores estruturais que levaram à revisão em alta das taxas neutrais face ao pré-Covid, neste momento consideramos que as taxas neutrais na economia americana encontram-se muito mais próximas dos 2% em relação aos 1% no pré-Covid e a economia europeia terá uma taxa neutral próxima dos 1%, quando anteriormente andava próximo de 0%. Se acrescentarmos a isto o prémio de risco da inflação e a necessidade de financiamento do Tesouro norte-americano, é muito natural que as taxas a 10 anos nos Estados Unidos poderão rondar entre os 3% e os 4% no longo prazo e, no caso da economia alemã, as taxas de juros sem risco poderão rondar entre os 2% e os 3%. Tendo em conta o pricing atual do mercado, vemos que as taxas estão relativamente adequadas face ao estágio e às dinâmicas macrocíclicas de longo prazo. Em relação ao segmento obrigacionista como um todo, e mesmo depois da forte retração das taxas de juros sem risco entre outubro e novembro de 2023, mesmo com spreads também relativamente estreitos corporativos, continuamos a ver valor no segmento Investment Grade da Europa em relação ao segmento High Yield, isto é, empresas de menor qualidade creditícia que estão mais penalizadas à debilidade do ciclo macroeconómico que se avizinha e cujo início do ciclo de default já se iniciou. O ano de 2023 ficou marcado pela performance positiva nos principais índices acionistas globais. O principal destaque acaba por ir para o Nasdaq, sendo que o pior índice acaba por ser o índice acionista chinês. A suportar este movimento de valorizações durante o ano 2023 tiveram sobretudo as Magníficas 7, um conjunto de empresas norte-americanas de grande capitalização que domina o segmento de inteligência artificial. Estas empresas beneficiam da sua capacidade de conseguir colher e analisar grandes quantidades de dados por parte dos seus utilizadores e conseguem criar e desenvolver quer software, quer hardware de ponta que lhes permite moldar aquilo que será o futuro do mundo. O terceiro trimestre do ano ficou marcado por uma valorização expressiva dos principais índices acionistas norte-americanos e contou com uma participação alargada de empresas neste movimento e não uma concentração excessiva nas Magníficas 7, como tinha ocorrido até então durante o ano. Deste modo, os analistas começaram a rever em alta aquilo que são as expectativas para os lucros das empresas para o ano de 2023 e também para 2024, uma vez que, desde 2022, vínhamos a assistir a uma revisão em baixa e quebras naquilo que são os resultados das principais empresas norte-americanas. Em 2024, o mercado desconta uma expectativa de crescimento de lucros na casa dos 11%. Este cenário parece-nos demasiado otimista, uma vez que em 2023 a maioria das empresas reportou quebras em torno dos 2% e a valorização dos índices acionistas foram conseguidas sobretudo através da expansão do múltiplo e não pelo crescimento de lucros das empresas. O ano 2024 será marcado pela expectativa de sucessivos cortes de taxa de juros por parte dos diversos bancos centrais um pouco por todo o mundo.
Assim sendo, os principais setores a monitorizar são aqueles que apresentam uma correlação histórica inversa com este movimento de reversão das taxas de juros globais. Do nosso ponto de vista, os principais setores a monitorizar vão ser os setores da alimentação e de bebidas, ou bens de consumo como um todo, o setor das utilities, imobiliário e o setor da saúde. Para além desta preferência setorial, temos também uma maior inclinação para o fator qualidade. Este tipo de fator procura empresas que tenham balanços sólidos, receitas previsíveis e estáveis e que, idealmente, detenham algum tipo de posição no setor onde operam que lhe garanta alguma robustez ou proteção do negócio numa altura em que o quadro económico pode deteriorar-se ao longo de 2024. Estas características, regra geral, tendem a conseguir absorver melhor os eventuais choques resultantes da fase do ciclo económico onde nos encontramos e permitem também um melhor posicionamento para os investidores em relação ao binómio de risco-retorno. Para além disso, este é um fator que se encontra já com um desconto no preço bastante elevado e negocia já com um rácio price to earnings ajustado ao nível mais baixo dos últimos 10 anos. Dos setores destacados, a nossa preferência vai para o setor da saúde. Um setor que se encontra bem posicionado do ponto de vista secular devido à cada vez maior abrangência e procura por serviços de saúde, sobretudo por parte de países de baixo e médio rendimento. Para além disso, ao longo dos últimos 2 anos, têm surgido também importantes desenvolvimentos no que diz respeito a medicamentos para perda de peso que podem catapultar as receitas de algumas empresas deste setor que tenham exposição a este tema. De um ponto de vista de mercado, este é um segmento que se encontra com uma avaliação alinhada com aquilo que tem sido a média histórica dos últimos 10 anos, bem como um setor que se mostra sempre bastante resiliente à fase do ciclo económico onde estamos e que tende a ter algum tipo de outperformance em relação aos outros índices acionistas numa altura pós um quadro recessivo.